O sistema político, a grande maioria dos políticos, está comemorando neste momento a decisão do ministro Edson Fachin. Porém, ela não é suficiente. Eu diria, eu estimaria, grosseiramente, que 70% dos políticos querem mais. Eles querem que seja votada e aprovada a suspeição de Sérgio Moro. No meu entender, isso será feito. Gilmar Mendes poderá pautar hoje, poderá pautar a qualquer momento a suspeição de Sérgio Moro. E a imagem de Sérgio Moro, que já vinha piorando, com a decisão de Fachin de ontem, piora mais ainda. Quer dizer, ele julgou um processo lento, condenou, prendeu, não só uma pessoa, prendeu várias, mas uma pessoa importante porque disputariam eleição presidencial com chances de vitória. A gente não sabe o que aconteceria se tivesse disputado, mas Sérgio Moro fez tudo isso não sendo ele o juiz competente para fazer. Ele pode dizer, das duas, uma, ou teve má fé, ele sabia que não era o juiz competente e mesmo assim continuou fazendo aquilo, ou tecnicamente, ele foi incompetente. As duas coisas são ruins para Sérgio Moro, o que ajuda numa votação favorável a considerar Sérgio Moro suspeito, tá? E aí, por que essas duas decisões são importantes? Em primeiro lugar, a decisão de Fachin, de dizer que ele não era o juiz competente, não era aquela vara competente, vai proporcionar, vai possibilitar uma enxurrada de pleitos de vários políticos dizendo que eles também foram condenados por Sérgio Moro, políticos ou pessoas ligadas à política, que eles foram condenados por Sérgio Moro não tendo a competência de fazê-lo. Então, número um. E a suspeição de Sérgio Moro atende a um outro grupo, que foi julgado por Sérgio Moro, que eventualmente aquela vara era competente, mas Sérgio Moro, se foi suspeito para Lula, poderia ter sido suspeito para outros em outros julgamentos. Então, a pressão do sistema político sobre o judiciário é imensa nesse momento e eu acho que isso tende a piorar para Sérgio Moro. Para Lula, a situação está resolvida de forma irreversível. Ele teve imediatamente todos os seus direitos políticos restabelecidos e ele será candidato em 2022. É claro que o certo é ele não dizer isso agora, ele dizer que é uma coisa a ser construída, enfim, e ele efetivamente, ele depois de tomada a vacina, enfim, tudo muito pensado, muito com todos os cuidados, nesse caso, não só políticos, mas também até do ponto de vista de saúde pública, ele começar a fazer a campanha eleitoral e começar pelo Nordeste, fechando e mantendo o eleitorado do Nordeste junto com o PT. Tá? Agora, o que se sobressai nessa decisão do Fachin é o funcionamento do sistema judiciário. Vários vídeos que eu gravo chamam atenção para isso. Você procura aí no meu canal de YouTube, você vai achar vários vídeos. Quer dizer, você tem um processo que corria, a Procuradoria de Curitiba, a Procuradoria Federal, deu início a isso lá atrás, já faz muito tempo. Isso seguiu aquele padrão lento da justiça, tradicionalmente lento na primeira instância. No caso da segunda instância, foi contra o tradicionalmente lento, foi não tradicionalmente hiper rápido, mas tinham processos ali que estavam em São Paulo, Sérgio Moro chamou para ele. A defesa de Lula, desde o início, entrou com vários pedidos e várias solicitações demonstrando que ali não era a vara correta para que se fazer aquilo, que não era o caso, mas aquilo foi um processo longo, ele foi julgado, foi condenado em segunda instância, e a defesa dizendo, não era para ter sido ali, não era para ter sido ali. Depois foi preso, ficou 1 ano e meio preso, já saiu da prisão, está há mais de 1 ano já solto, e aí o que acontece? Só agora a justiça pega e diz, não era para ter sido julgado ali. Isso leva a uma insegurança jurídica brutal. Essa insegurança jurídica não se aplica somente à Lava Jato, ela é generalizada no Brasil. Procure você na internet. Aconteceu, não sei se foi esse ano, acho que foi no ano passado, segundo semestre do ano passado. Rosa Weber decidiu manter presa uma pessoa que tinha roubado 2 frascos de shampoo. Gilmar Mendes decidiu tirar da prisão uma pessoa que tinha roubado uma picanha. Você entende essas decisões? É claro que qualquer decisão você tem justificativas para
N coisas. O judiciário vai tomar uma decisão. Você tem justificativas para dizer aquela vara era competente, aquela não é. Aquela pessoa era para ter sido mantido presa, aquela não. Você tem justificativa para todos. A questão não é esta. A questão é estabilizar, para que a sociedade entenda quais são as justificativas que valem, quais são as que não valem. Você tem que ter uma margem de variação que não pode ser esta, tem que ser esta, dizendo, olha, entre isso e aquilo tende a acontecer uma determinada decisão. O contencioso jurídico no Brasil com relação à tributação é absolutamente monumental. Ele simplesmente é um baita problema da vida das empresas. Quando uma empresa, né, se alguém quer investir no Brasil e vê o que aconteceu ontem no Brasil, né, do Fachin tomando essa decisão, ela diz, espera aí, esse país aí, esse judiciário é meio esquisito. Né? Ele não dá previsibilidade. E é claro que isso está conectado com a nossa sociedade. Todo juiz brasileiro, ele antes de ser juiz é um brasileiro. E nós brasileiros, não adianta dizer que você não é assim. Pense bem, quantas vezes você deixou de cumprir uma regra, você deixou de cumprir uma lei. Nós não somos germânicos, nós não somos anglo-saxões, né? Nós somos brasileiros. A lei no Brasil tem pouca legitimidade. Quando você tem oportunidade, quando nós brasileiros, não vou falar você nominando, você que está me ouvindo especificamente, você no sentido geral, quando há oportunidade de não cumprir a lei sem ser pego, né, e que, né, você diz, olha, essa lei aí foi feita por políticos, aqueles caras estão lá longe de mim para me explorar, eu não vou cumprir a lei aqui, eu estou fugindo da exploração que os políticos querem me submeter. Então, nós brasileiros temos uma imensa dificuldade de cumprir a lei. Nós até falamos, tem lei que pega, lei que não pega, né? E a mesma coisa se aplica ao juiz, né? Só que o juiz, ele deveria ser o aplicador da lei. Olha a sutileza aí. Tem uma lei que está escrita, né? O juiz tem dificuldade de cumprir essa lei. Eu disse, ele é brasileiro, ele tem a mesma cultura que eu tenho, que você tem, que nós temos. Ele não é um alemão, ele não é um inglês, ele não é um norte-americano. Ele não foi treinado desde criança, de sua mais tenra idade, para dizer cumpra as regras da casa, cumpra as regras da família. Ele não foi treinado para isso. Né? Olha, essa regra aqui, procura usar o seu discernimento. Ora ela pode ser cumprida, ora ela não precisa ser cumprida. E o juiz julga assim. E aí ele diz, eu já li aqui para vocês pesquisas de mestrado e doutorado, textualmente escrito, tem um vídeo meu, né, os juízes decidem, a fala dos juízes, os juízes falam, que eu leio várias passagens de entrevistas com juízes. E os juízes dizem, a lei, o que é a lei? A lei sou o que eu digo que é a lei. Essa é a maneira sutil que os nossos juízes encontraram de serem brasileiros, né? Eles cumprem a lei em função de suas conveniências. Ora cumpre, ora não cumpre. Como ele é a lei, a princípio ele está sempre cumprindo a lei. Mas isso é de uma flexibilidade tão grande que permite que o judiciário tenha um imenso papel político. E ele está exercendo esse imenso papel político. Quando o vento soprou, uma ventania soprou na direção de impedir o PT, condenar Lula, o judiciário foi todo naquela direção. E a lei, o que ela dizia? Agora o vento soprou na direção contrária e o judiciário está indo todo na direção contrária. E a lei, o que ela diz? Não importa. Você adapta para as conveniências. E isso deixa de dar marcos para a nossa sociedade. Né? Você olha para o judiciário e você diz, pô, mas afinal, o que eu faço é crime, não é crime? Depende da situação. Fica uma sociedade sem os marcos legais para orientá-la. E aí eu volto ao tema das empresas. Empresas, o capitalismo exige previsibilidade. O resultado final disso tudo, eu não estou dizendo que isso seja fácil de mudar, eu acho que é muito difícil, talvez não mude nunca, mas o resultado disso tudo é gerar ineficiência econômica. Isso eu acho que é uma reflexão relevante. Isso gera ineficiência econômica, porque, dadas as mesmas situações, ninguém sabe qual será o resultado final. Estou aqui chegando, eu sempre tento gravar em torno de 10 minutos, eu estou aqui caminhando para o final. Vale uma coisa que a Bárbara Lupetti, aprendi com a Bárbara Lupetti, que estuda isso, advogada, doutora em Direito. Ela disse, olha, ela participa de contenciosos como advogada, hoje, atualmente,
relacionados a ilícitos ambientais, crimes ambientais, e a lei está escrita. Ela diz, olha, a punição para quem comete algo desse tipo é uma coisa ou outra coisa, né? Ou a empresa que cometeu esse ilícito ambiental tem que pagar uma multa, ou ela tem que fazer algo que restaure, que compense, fazer algo compensador para o meio ambiente. Pois bem, o que o judiciário tem dito? Que esse ou não é ou, que esse ou é e. As empresas têm que fazer as duas coisas. Isso é insegurança jurídica, inclusive tem textos, doutrinas explicando que ou não é ou é e. O próprio Fux, né, em algo semelhante a isso, tem um texto explicando, aprendi também isso com a Bárbara Lupetti, que ambos não é ambos é quaisquer, ambos pode ser um ou outro. Ora, isso tudo mostra a insegurança jurídica que o país vive. O país precisa se confrontar com esse problema ou simplesmente, né, não vamos nos confrontar. É assim que é e o país vai continuar caminhando deste jeito. Se nós aceitamos isso, não houver uma reforma, né, ampla na direção de conferir maior previsibilidade às decisões jurídicas, a única coisa que a gente tem que saber é isso gera ineficiência, gera perdas econômicas monumentais. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para fazer parte deste canal de YouTube, que é um canal de análise, um canal analítico.